E a Jéssica é a nossa especialista do curso, hein? Se você nunca ouviu falar, vai no link da bio, que tem informações sobre a UniVR, que é a sua Universidade da Vida Real. Lá a gente é uma plataforma que vem lançar vários cursos para você que quer imigrar, para você que quer se especializar numa área profissional muito comum para imigrantes, mas você também não precisa imigrar, mas você pode desenvolver essa atividade na sua cidade, no Brasil mesmo, só que você vai entender como é o time americano, como é que eles trabalham aqui, por que que tudo que envolve o serviço de mão de obra, de serviço, eles ganham muito dinheiro e é isso que a gente quer compartilhar aqui, porque os nossos especialistas são pessoas que imigraram há muitos anos, e estão compartilhando esses conhecimentos, o sucesso que eles conquistaram aqui com muito trabalho, com uma jornada que foi muito dolorosa na caminhada, porque para você aprender e conquistar o sucesso você sofre bastante, não são só alegrias, mas eles já vivenciaram tudo isso, compilaram em um curso e estão trazendo, compartilhando por meio da plataforma da UniVR. A Jéssica é o nosso primeiro exemplo, porque ela é a nossa estreante na plataforma. Concurso Como Conquistar o Seu Patrocinador. Seja bem-vinda aí, Wallace, Ariana, muito obrigada. E a Jéssica, ela compartilha nesse curso como que foi essa trajetória, mas de maneira bem mastigada, para você ir direto ao foco mesmo, do que você precisa. Só que como a gente sempre gosta de entregar mais, né? A Jéssica também fala sobre cultura, sobre convivência, sobre o que conversar, onde encontrar. Política, economia. Olha aí, Jéssica, o que mais Todas que as tem? política, economia, história dos Estados Unidos, como é a mentalidade, a linguagem de amor do americano, num geral. Será que a gente quebra estereótipos? Será que eles são frios e grossos e todo mundo obeso só come fast food? Entendeu? Assim, como é que eles se vestem? Como é que é a moda aqui? Como é que é a higiene? É verdade que o americano não toma banho? Essas coisas, a gente fala sobre tudo isso. Isso, além de tudo, dá dicas assim que você paga muito caro aí fora para descobrir técnicas para você improve, Jéssica, para você melhorar o Melhorar. inglês, melhorar o inglês, coisa Uhum. que ela usou isso para o aprendizado, para melhorar o aprendizado. Gente, agora que eu prestei atenção, né? O improve, que parecia uma Eu tô frescura, né? falando, tá Eu fluente essa dizia, mulher. eu dizia, isso é frescura, misturar o inglês com o português. Acontece. Mas eu já falei, Jéssica, eu estou na fase que eu já não lembro o português, não sei o inglês, eu estou com uma interrogação. Não É a tenho. melhor fase. Aí primeiro você se torna bilingual, né? Aí depois Isso. você se torna no lingual, porque No link. não tem nenhum nem outro. Você não consegue lembrar a palavra em nenhuma das línguas. É horrível. Dá uma nó. Nossa, mas ela entrega muito mais nesse curso, por isso que vale muito a pena se você ainda não conhece. E fora que durante esse período de um ano que você vai ter acesso ao curso, novos módulos vão ser acrescentados, as novidades, as coisas que foram atualizadas serão acrescentadas também. Mas já falamos de curso, a turma está chegando aí, e eu prometi, Jéssica, não vou interromper, vou deixar. Eu tô Não. que nem o Faustão aqui, gente. Toda hora interrompendo para não atrapalhar a linha de raciocínio e você sair dessa live, desse encontro aqui, Um realmente conteúdo. isso com conteúdo, tá? Que a gente não vem para encher linguiça, não. Jéssica, na última. Antes, a gente precisa dizer que mudou os nossos dias de live, É né? Porque a verdade. nossa universitária, a Jéssica está fazendo a segunda faculdade dela É. dentro dos Estados Unidos. E aí a gente teve que mudar, não vai ser mais terças e quintas, vão ser quartas e sextas, Isso. nesse horário que você está ligado aqui com a gente. Faz parte. Então, vamos lá? Hoje a gente se comprometeu de falar sobre o que você deve ter em mente se você quer imigrar. Eu acho que o primeiro, antes de tudo, é como que eu vou viver legalmente naquele país. Com certeza. Você tem que escolher o caminho que você vai fazer, porque o caminho de ser uma au pair é muito diferente de ser um visto de estudante ou um visto de trabalho. Então, você tem que, assim, fazer um funil, né? E bem ao ponto mesmo daquilo que você quer. Porque se você tentar tudo ao mesmo tempo, você nunca vai chegar em lugar nenhum.
E aí você fica, a palavra que a gente usa muito, que é o vocabulário para quem está imigrando. Overwhelmed, que é como se uma onda estivesse passando por cima de você e você fica sem ar, sobrecarregado, é muita coisa ao mesmo tempo, e aí você não consegue fazer nada, aí você paralisa. É a sensação de overwhelm. E isso acontece muito com a gente, até com quem só escolhe um caminho, né? Tá focado e tudo. Aconteceu muito comigo no visto de estudante. Então, você precisa definir exatamente o que você quer e a partir dessa definição você vai escolher o estado que você quer, baseado se você conhece pessoas lá, no clima, nas coisas que tem para fazer, na cultura do estado, porque cada estado dos Estados Unidos é praticamente um país diferente. E Verdade. nem no Brasil. O Amazonas é completamente diferente de São Paulo. Quase um país diferente. Então, se você estivesse indo para o Brasil, qual estado você escolheria? Por quê? E aí você escolhe qual universidade ou qual empresa você vai trabalhar. Aquela empresa permite que você more nesse estado que, sabe? Então tem que escolher esses detalhes. Eu acho que essa é a primeira coisa, porque aí facilita para você conseguir o caminho legal, legalizado. Você quer falar só português ou você quer estar no meio dos americanos falando inglês mesmo, né? Sendo exposto. Engraçado você falar isso, que eu reencontrei uma amiga, uma vizinha, logo de quando eu cheguei aqui. Aí eu falei, poxa, eu sinto falta de uma imersão. Para quem não sabe, eu moro na Flórida. E a Flórida, a língua oficial, ela meio que Não existe. pau a pau ali não existe, porque É, inglês e espanhol no mesmo nível, a é. ponto de sinalização ser em espanhol, as pessoas, as vagas de emprego inglês e espanhol. Então, é muito cômodo para o brasileiro que tem a língua, o espanhol, né? É. Acha mais fácil, então se apega aí no portunhol e pronto, Uhum. estamos em casa. E essa vizinha, ela fala assim, Carla, eu não tenho vontade nenhuma. Para mim tá bom demais. É. Então, assim, ela não buscava isso. Que eu acho Uhum. que, né? Você vai para outro país, no mínimo você quer sentir que você está fora É. do Brasil. Se E você aqui, quiser, né? Eu fico com essa. Eu gosto de estar no meio só de americano, mas eu queria isso do começo. Tanto que até aqui você tem bolhas. Você até no Texas você consegue estar numa bolha que você só vai falar espanhol. Você consegue estar numa bolha que você só vai falar português. Tem gente que vai para seminário aqui que tem aquele Christ for the Nations, que é o CFNI, que a Ana Paula Valadão sim, foi, não sei se ainda está lá, e é em Dallas. E você pode ficar meses e meses aqui sem falar um pingo de inglês. As suas aulas podem ser em português, assim, os seus amigos, tudo vai ser. A sua igreja pode ser tudo em português. Então, você pode escolher a sua bolha, né? Ter isso definido desde o início é muito bom para não ter quebra de expectativas. O problema de quem vem para cá e depois volta e fala, ah, é horrível, todo mundo é do mal, eu não tinha amigos, eu não conseguia fazer dinheiro, o governo, o sistema, bota culpa em tudo, tudo. menos no próprio planejamento. Sim, se você vier sem um planejamento, sem ter amigos, uma comunidade, tal, pelo menos uma pessoa que você conheça, ou se você vem esperando que as coisas simplesmente aconteçam para você, caiam aos seus pés, sem nenhum esforço da sua parte. Realmente, ou você vai para um lugar que só fala inglês e você vai esperando que você ache um grupo que fale português ou fale espanhol e aí você se vira quando chega lá. Se você quer se virar quando chega lá, tá tudo certo, porque Sim. vai te dar um gás no inglês que você vai pegar em 3 meses, você vai estar fluente. Só que tem que vir com essa expectativa de que vai ser difícil, de que você vai penar, você vai passar vergonha, vai falar errado, as Se pessoas faz. vão rir, Uhum. entendeu? É melhor vir com uma expectativa lá embaixo de vou penar, vou trabalhar duro, tem que ter essa mentalidade de tipo, tô aqui para qualquer parada. E aí o que vier é lucro. Eu vim muito mais com uma mentalidade de vai ser horrível. Eu no Brasil tinha uma vida boa em Manaus, né? Não era a vida que eu queria, mas era boa. Eu tinha dinheiro para sair com os meus amigos, comer num lanche, tinha muitos amigos, estava no Ministério de Comunicação. Nossa, eu saía quase todo dia, não estava mais indo para a faculdade. Foi muito difícil até ir embora, na época que eu fui embora, porque, nossa, parecia que eu estava deixando uma vida para trás. E tava, né? Tá. Minha família, meus amigos e tal. E eu achava, quando eu chegar nos Estados Unidos, acabou a festa.
Não vai mais ter festa, não vai mais ter, né, grupinho de amigos, eu vou ficar sozinha, eu não vou ter carro, eu não posso ir para lugar nenhum, eu não posso comer em lugar nenhum, porque eu não vou ter dinheiro para comer fora, eu vou ter que viver de roupa dada, emprestada, porque eu não posso comprar roupa, vou viver só para estudar e trabalhar. Tipo, o que der, o que vier, eu tô ali para servir. Essa era a minha mentalidade. E teve tanta coisa que eu não esperava, que as pessoas me deram, eu tive capacidade de participar de grupos, de eventos, de viagem, de tudo. Fui dada, né? Fui presenteada com um carro, tinha vários amigos, e ia para festinha, ia para eventos, que eu fiquei assim, overwhelmed, né? Esse sentimento da coisa boa, né? Com tanta coisa boa que eu acabei recebendo. Porque eu tinha expectativa baixa. E aí, na expectativa baixa, na mentalidade de, tipo, tô aqui para qualquer parada, qualquer coisa boa que vem é lucro, qualquer coisa ruim que vem é esperado. Então, você tá esperando o pior, basicamente. Essa mentalidade eu também vim quando o meu planejamento começou há 6 anos, né? A gente já vai fazer 2 aqui, né? Então, bota mais 2. Ele veio com isso. Estou disposta a fazer o que for necessário. Dentro da lei, dentro da... Óbvio, dentro da legalidade. Legalmente foi o que a gente começou essa conversa aqui. Antes, quando a gente pensou imigração para os Estados Unidos, a gente pensou de que forma eu vou viver legalmente naquele país. A situação de ficar ilegal nunca passou pela nossa cabeça, nunca foi cogitada. Nunca foi assim, se der, eu procuro um visto. Não, sempre foi o número 1, foi o esteio que norteou a nossa jornada de imigrante. Então, essa conversa hoje é principalmente para tentar mudar isso na sua cabeça, se você tem esse desejo, esse sonho de imigrar. Comece com a forma que vai te manter legal no país, para que todas as outras coisas aconteçam e você possa usufruir da melhor maneira. Então, qual é o visto que vai me dar capacidade de imigrar, seja temporariamente, que pode transformar para um visto para ser imigrante permanente, né? Residente permanente. Então, com essa informação, é o primeiro passo. Segundo, a Jéssica falou, né? Você precisa estar disposto a vivenciar de tudo, todas as experiências, principalmente com relação a trabalho. Eu vim com uma carreira de 20 anos, né? Onde eu, graças a Deus, tinha oportunidades muito boas de trabalho, de salário, de liderança de equipe. E eu sabia, quando eu pisasse lá, a Carla Marinho não seria Carla Marinho. A começar por isso, o nome mudou. Porque aqui o meu nome de casado é que tem mais peso. Então eu não sou mais a Carla Marinho aqui, eu sou a Carla Pereira. Quem é Pereira? É um -0, porque a Carla Pereira, ela não tem histórico nenhum no país, profissional. As poucas coisas que eu fiz, que repercutiram aqui nos Estados Unidos, foi pelo Exército. Então, foi muito pouco e não representa nada de quem eu era. Então, eu já tinha isso na cabeça. Lá, eu vou ser -0. Nunca fosse muita coisa, né? Mas você cria uma história, né? Uma carreira. Então, eu tinha essa expectativa, se tiver que aparecer qualquer tipo de trabalho, mesmo aqueles que dizem, vai fazer uma faxina, vai ser vendedora de loja, vai, sei lá, trabalhar no McDonald's. Eu já tinha na minha cabeça, se tiver que fazer... Mudou. Tá mudando. Porque eu sei... Pois é, porque eu sei que esse é o início da caminhada, é um passo. Mas a minha expectativa, ao mesmo tempo que eu tinha essa baixa expectativa do que eu poderia, né, ter que fazer, e eu consciente, eu tinha também uma alta expectativa de que isso é um degrau para as coisas que eu realmente quero alcançar. Porque eu não sou mais nenhuma menininha, né? Eu tenho 3 filhos na costa, marido, então eu não vou para ser a vendedora do McDonald's ou lavar, fazer uma faxina para o resto da vida. Eu vou para ser um degrau. Se isso fazer parte da minha caminhada, vou fazer com muita gratidão da melhor maneira, mas eu sei que o que eu quero alcançar. E aqui nesse país ele me daria a chance e a oportunidade de realizar, porque é um país que
ele valoriza o empreendedor, valoriza aqueles que se esforçam, que trabalham, que prestam serviço. Então, foi esse Estados Unidos que eu vim procurar. E, Jéssica, você acha que tem lógica nisso? Muito. Você vem com uma baixa expectativa de que, poxa, se eu tiver que fazer qualquer uma dessas coisas, amém, porque eu vou ser remunerado o suficiente para sustentar minha família sem crise, mas eu não posso também me limitar a sobrevivência. Que eu vejo... Uma coisa é a expectativa baixa para o que você está disposto a fazer, outra é do que você pode fazer no futuro. Né? Vir com uma expectativa baixa do que você pode ser submetido a, mas ter uma expectativa alta da onde você pode chegar, do que você pode atingir. Conheço histórias, não sei se a Camila Brasil ainda está aqui assistindo a live, mas ela entrou rapidinho, não sei se ela já saiu, e ela mora nos Estados Unidos há mais, sei lá, 25 anos. Eu entrevistei ela no meu podcast, inclusive muita dica boa lá para quem quiser imigrar e tal. E ela veio e, assim, penou pra caramba, construiu tudo do zero, já lavou banheiro, já cozinhou em cozinha, tipo, industrial, sabe? Sei lá, já fez um monte de coisa muito difícil. E hoje em dia tem, né, uma vida super estável, conseguiu a cidadania dela basicamente sozinha, mesmo tendo casado depois com o americano. Primeiro ela conseguiu a cidadania dela sozinha, green card e cidadania. Então, assim, um exemplo. Só que ela penou pra caramba. Isso. E aí ela fala, mas eu preferia penar aqui do que o que eu tava penando no Brasil. Porque eu sei que a pena que eu passo aqui, no Brasil não vale a pena. Aqui vale. Essa é a questão. Porque não ia chegar em lugar nenhum se ela tivesse feito as mesmas coisas que ela fez aqui no Brasil. E aí, no caso dela, né? Tem gente que vale. Mas aqui valeu muito a pena. Ela conseguiu, né? Às vezes tinha 5 empregos ao mesmo tempo, não sendo ilegal mesmo, ela tinha permissão para trabalhar. Eu só queria esclarecer um negócio, essa questão, né, de estar disposto ou não a fazer coisas ilegais, vir ilegal e coisa assim. Nunca, jamais eu vou incentivar a vinda ilegal, porque eu acho que é uma vida de miséria. Você não pode ser nunca pego, assim, dirigindo. Se você for pulled over, né? Se você for parado pela polícia, que aqui eles param assim, do nada, às vezes, só para dar uma checada no seu carro. Sim. Você vai viver com medo, não pode ter seguro de saúde, não tem como se tratar, sabe? Assim, é uma vida de miséria, é bem complicado mesmo. Basicamente, enfim, hoje em dia tá mais tranquilo, porque tem várias medidas governamentais para os ilegais. Mas, ainda assim, é muito complicado. E tem muita gente que é deportada e a gente nem sabe. Ou vive coisas terríveis e a gente nem sabe. O que eu fico preocupada, no caso, só para dizer que existe também, porque o pessoal pode falar, mas eu sei de tal pessoa que foi legal e hoje tá legal e hoje tá super bem, não sei o quê. Claro que existem exceções. Não significa que acontece, é uma exceção, não é regra, né? Eu conheço também pessoas aqui e eu não quero simplesmente assim, me achar melhor do que quem veio legal e simplesmente achar que, né, às vezes a pessoa não teve oportunidade, não teve como mesmo e acabou dando muito certo, fez tudo que tinha que fazer, veio legal, mas pagou impostos todos os anos, fez tudo que podia, nunca cometeu um crime, nunca foi atrás de coisa ilegal de verdade aqui, né? E Jéssica, não tinha, acho que esse é o principal, não tinha essa coisa que eles chamam aqui de entitled. Tipo, eu tô indo ilegal, mas eu espero que eles me deem coisas, entendeu? Ainda achar que tá no direito de receber qualquer coisa, de que deveria ser recebido e presenteado. Não, essas pessoas que deram muito certo aqui, mesmo vindo ilegal, elas também aceitaram, assim, comer do pão que o diabo amassou e fizeram de tudo, se humilharam para chegar no ponto que elas puderam ficar legal. Jéssica, eu acho que o nosso compromisso aqui, a gente vê, tem muita informação hoje, né? Dos últimos 5 anos para cá, acho que 5 a 7 anos, as pessoas não podem dizer que não tem informação. Só que o que a gente vê é uma venda de facilidade. Vá de qualquer jeito. Atalho.
porque vale a pena você ir pela fronteira do México, se entregar no tal do Caicai. Quem não sabe o que é o Caicai, é a pessoa que entra por meio, utilizando um serviço criminoso de tráfico humano, não tem outra palavra para isso. Aqui fica bonitinho o coiote e as pessoas acham é o bichinho engraçadinho. Gente, é crime, é tráfico humano, simplesmente. Então, usam o serviço dessas pessoas que, na maioria das vezes, são traficantes, para poder chegar lá e se entregar para o oficial lá do governo. E aí, aqui dentro, esperar um processo, seja quando você pode de Asilo. asilo. E aí várias coisas acontecem. Tem pessoas que realmente moram em países que a pessoa está fugindo do governo, está fugindo da política. Isso. Precisa usar esse recurso do asilo. Isso. Mas boa parte Eu dos tenho amigos nessa situação. Como o Brasil, isso não cola. Não, infelizmente ou felizmente, a gente só quer compartilhar a realidade, dar um sacode nas pessoas para eles entenderem que isso não é brincadeira. Eu estou com uma matéria, inclusive, aberta aqui do Achei USA, falando que o Brasil ficou como o maior entre os países que entraram de maneira ilegal nos Estados Unidos em 2020. O que a gente quer esclarecer é, informação da facilidade tem um monte por aí. Não falta YouTube contando que tem gente que vive há 30 anos, vive muito bem, sem documentação. É verdade, mas o que a gente não pode fugir, eu e a Jéssica, o nosso compromisso pessoal a gente quer te dar a informação para você entender que, independente da sua realidade, da sua situação, você pode vir legal. Você Exatamente. tem condições entre quase pra 300... escolher vir legal, se há a oportunidade da legalidade. Exatamente. E isso entre quase 280 e alguma coisa de tipos de visto. Será que não tem um que possa te beneficiar? A gente já falou de quem não tem dinheiro, tem como vir como patrocínio. Mas precisa de um esforço, precisa sair da zona de conforto, porque ninguém vai bater na sua porta e falar, vou realizar seus sonhos. Não é assim. Então, esse é o nosso compromisso, trazer um assunto que é delicado, que ninguém gosta de falar, porque as pessoas ficam feridas. É minha única situação, meu único jeito de ir, só se for ilegal. Não, isso não é jeito, não pode ser opção. A sua opção é buscar entre os quase 300 tipos de visto uma oportunidade que vai se encaixar à sua realidade. É verdade, é verdade. Mas não dá para buscar o caminho simplesmente mais fácil, que parece ser o mais fácil. Que não é fácil. Pode acabar com a sua vida. Mas, olha, assim, o problema é o jeitinho brasileiro que virou cultural. Isso. Aqui eu tenho um módulo do curso que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro tem que morrer. É verdade. Não cola o jeitinho brasileiro, gente. Pra nada, pra nada. E se colar, você vive pra sempre naquele... É tipo ter nome sujo no Brasil. Não consegue dormir direito. É verdade. Agora, olha, eu assisti uma reportagem do Jornal da Record, acho que era o Jornal da Record, um desses aí, que mostrava o caso da moça que foi espancada na fronteira, né? E foi largada lá para a morte. E com a graça de Deus, ela foi encontrada e resgatada e está em situação assim entre vida ou morte. A comunidade brasileira fazendo vaquinha para pagar o tratamento dela e na recuperação poder trazê-la, enviar de volta, né, para o Brasil. E aí, nessa mesma reportagem, mostrava o caso de um rapaz, um pai de família, com 2 crianças e a esposa. Ele entrou na semana do Natal com a filha mais velha e deixou a esposa e o filho mais novo para entrar 3 dias, 4 dias depois, ilegal pela fronteira. Ele estava aqui no Ano Novo falando, dando a entrevista, dizendo que estava sem informação da família, que ele deixou para trás, sem contato por telefone. Agora imagina, ele que veio por essa situação desse caicai, estava com uma tornozeleira eletrônica na perna, aqui na Flórida, sem notícia da mulher e do outro filho, e com a consciência, porque ele deixou para trás. Ai, mas não tinha alternativa. Todos têm que pensar que uma situação dessa, é clara que ela é ilegal e que ela tem mais chance de dar errado do que dar certo. Carlinha, então... essa é uma dúvida minha, na verdade. Eu sei de muita gente que fala, não, mas eu não tô falando desse tipo de legal que cruza a fronteira
com um traficante e tal. Mas gente que, por exemplo, vem com visto de turismo ou de intercâmbio e fica, entendeu? E aí meio que cai na ilegalidade, e aí tem filho aqui, e aí vai ficando até achar um jeito de ficar legal, né? Isso. E esses casos, o que a gente pode comentar um pouco sobre isso? Esses casos também precisam ter uma estratégia. Os Estados Unidos é bacana, tão bacana num outro ponto que ele te dá a chance de você simplesmente mudar de ideia aqui dentro. Você vista e aí você vê oportunidades ou de estudo ou de trabalho e ele te dá a chance de entrar com um processo para imigrar, para buscar um visto permanente. Então, essa é o que a gente está querendo falar aqui, que dói muita gente não gosta de tocar nesse assunto, mas você tem chance, você só precisa sair dessa zona de conforto para descobrir quais são as suas possibilidades. Se não pode contratar um advogado, tem todas as ferramentas disponíveis no site do governo. No link da bio, na bio mesmo, eu ensino a entrar e fazer a tradução de um dos sites que é o state.gov, gov.state, que é o site oficial do governo americano, que dá a lista de todos os vistos, dá o passo a passo como você deve preencher as petições, o que você tem que entrar com advogado, o que não precisa entrar com advogado. Mas você precisa entender, tem uma alternativa. Não escolha o que parece mais fácil, como a Jéssica colocou. Escolha aquilo que vai lhe dar um futuro real para você viver abundantemente todas as oportunidades que o país vai poder te oferecer. Agora, você me pergunta, isso significa que eu entrar tudo legalzinho, tudo bonitinho, eu vou ser aceita? Não sei, né? É uma incógnita que nós, imigrantes... Tudo depende. Tudo depende. Nós, imigrantes, estamos numa caminhada. A gente está fazendo tudo certinho para que dê certo. Mas se não der certo, você tenta outro país, você volta para o seu país já com uma outra mentalidade para fazer as coisas que talvez você não tenha feito da melhor maneira antes de conhecer o que é uma vida real punk, né? Que o imigrante aqui, ele amadurece na marra, né? Então, você tem alternativas, não coloque a sua família em risco, porque a dor daquele pai que estava sem notícia da esposa e do filho mais novo, não desejo para ninguém, nem para o pior inimigo. E assim, eu já ouvi histórias do pessoal vir para cá, seja ilegal ou legal, a gente volta para a expectativa que a gente estava falando, né? Os Estados Unidos tem que ser maravilhoso, vou viver a vida dos sonhos sempre, e não se preparou de verdade, não viu quais as possibilidades. E aí chega aqui e sofre pra caramba, não consegue fazer amizades, não consegue se envolver com nada, tá bem inserido na cultura, a comida, acha tudo horrível na comida, porque não sabe nem como pedir ou o que pedir, achar o que gosta, nada, sabe? E aí fica com aquele trauma dos Estados Unidos, porque não tinha preparação suficiente para entrar, né? Para saber a realidade, porque você falou, é doce, mas não é mole, não. Então, às vezes pode até amargar, porque com certeza você não está preparado para o que vai ser. Enfim, eu só estou assim, pensando em todas as possibilidades da realidade do imigrante, né? Vindo para cá. O Orlando colocou aí, estou esperando a minha filha receber a cidadania para depois aplicar para o meu green card. Tá aí, é mais uma estratégia. A filha casou com um americano, já está com o green card, depois vai para a parte da cidadania. Qual é eu acho, eu visto, né? Não sei se é visto o nome, mas qual é a aplicação mais certeira do green card que tem? É o de família, é o de casamento, é de filha para pai, é de irmã para irmão, que só pode ir até aí. Então, é uma estratégia, gente. Tem uma estratégia que vai se encaixar da melhor maneira para você, mas não cometa a burrada de querer fazer as coisas apressadamente, sem um planejamento, sem uma estratégia. Eu falo estratégia porque eu sou militar da reserva e tudo a gente aprende que, né, treinamento longo, combate fácil e rápido. Isso. Então, treinamento difícil, combate fácil. A gente treina e a gente se planeja estrategicamente para que na hora do combate as coisas aconteçam da melhor maneira. Vai acontecer coisa errada? Vai. Do nosso planejamento que a gente tinha aqui, muita coisa. Nossa, o meu poderia tudo. Era para eu ter ido para uma outra faculdade, morado em outro lugar e ter ganhado dinheiro de outras formas. E, nossa, assim, nada do que eu planejei aconteceu como eu planejei.
Muda tudo, mas eu estava preparada e disposta. Era assim, a cada 6 meses, eu vivia aqueles 6 meses e aí eu não sabia o que exatamente ia acontecer para aqueles próximos 6 meses. Eu ia só na fé, basicamente. Foi literalmente vivendo pela fé. Uma coisa que eu queria pontuar rapidinho é que, quebrando um pouco estereótipos, né? Sobre os Estados Unidos, sobre o governo, política dos Estados Unidos e cultura. Tipo, nossa, os Estados Unidos se acha o bambambam, né? Porque um monte de gente querendo entrar lá, por que tem um monte de gente querendo entrar lá? E eles têm que ser tão difíceis e botar tanta barreira para entrar, para virar cidadão, para dar green card. Por que eles não são mais abertos? Por que não é mais fácil migrar para os Estados Unidos? Por que não é mais barato migrar para os Estados Unidos? Essas coisas. Parece assim que é uma implicância. Parece que os Estados Unidos é implicante, não quer que venha gente, eles são xenofóbicos, não querem gente de fora. Tá, vamos analisar com outros países. Minha amiga nasceu na Jordânia. Os pais dela são brasileiros. Ela não possui cidadania jordânia. Ela é brasileira, porque ela não tem sangue jordânico, da Jordânia. Então, ela não pode ser da Jordânia. Ela morou 5 anos na França. Não pôde pegar a cidadania, nem green card, qualquer coisa que eles tenham, né? Permanência na França. Ela morou no Senegal, 18 anos da vida dela, sei lá quantos anos, filhos missionários. Não pegou residência permanente, nada. Ela está nos Estados Unidos há 5 anos, eu acho, veio fazer faculdade aqui com visto de turismo, visto de estudante, e agora terminou o mestrado dela, vai casar agora no final do mês com um americano, vai pegar green card. Olha isso, gente. Em 1 ano ela vai pegar green card. Tá entendendo? Olha a diferença. Ela morou em 3 países diferentes. Nunca pegou cidadania ou residência permanente nesses países. E mesmo assim, e nos Estados Unidos, casou, beleza. Pega a cidadania, vai pegar a cidadania em algum ponto, né? Vai ter filho aqui. Os filhos dela serão americanos. Mesmo que o marido dela fosse brasileiro, fosse de outra cidadania. A Sara é americana. Pois é, meu filho vai ser americano, mesmo que meu marido não fosse americano. Tá entendendo? No Brasil, eu não sei exatamente quais são as regras de imigração. Mas eu sei que também tem várias regras, não é assim simples, só chega lá e mora e tira carteira de trabalho, tira carteira de motorista, fácil, sim. Tem que passar por um processo burocrático, lento, inclusive tinha visto, né? Foi cancelado o visto de para o americano entrar no Brasil esse ano passado. Mas só de turismo. De turismo, porque precisava, de trabalho, precisava de visto para fazer turismo no Brasil. Uhum. Então, meu marido não vai ser cidadão brasileiro, acho que nunca, porque a gente não vai residir no Brasil. Então, se tem esse processo, o que eu acho legal é perceber, cara, os Estados Unidos dá muita chance. Dá muita chance. Mas é isso, difícil, falta de informação. Caro. Mas é caro, mas é possível. O ruim é da Jordânia, que não era possível não nem é nascendo possível. Lá, entendeu? Então, o caro é muito relativo, porque se você se planejar, você vai conquistar. Essa é a questão. E se você não tem condições de bancar, tem as opções de patrocínio, tem as opções são várias, de casamento, então, de voluntariado. Tem várias opções. O que a gente quer deixar claro aqui, e a gente até já estourou nosso tempo, é isso. A sua primeira, o esteio do seu planejamento imigratório precisa ser como eu vou ficar legal. Uhum. A parte de, se não der, fico ilegal, isso não pode existir no seu planejamento, porque isso só vai trazer sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, para ser bem sincera, bem clara, por mais que pareça tudo muito lindo, que as pessoas vendem a facilidade dos Estados Unidos, não é fácil. E se você quer mesmo uma vida plena, você tem que estar legal no país. A gente falou de uma... Não falou, mas eu queria indicar aqui um documentário do Netflix, feito, acho que pela Serena. Eu sei, Serena. Serena Gomes. Serena Gomes? Eu achei que era cantora. A cantora mexicana antiga. Não, é o mesmo nome, mas é a mais nova. Sim. Ela fez a produção desse documentário e fala como é que é a vida da pessoa
sem documentação legal para viver no país. Muitos conquistaram sucesso financeiro, mas não têm paz. Então, eu acho que a paz tem um valor, né, inestimável para você realmente estar tranquilo que seus filhos vão poder ter acesso a todas as oportunidades. Filha que está ligando, tá, gente? Eu tive a experiência na faculdade que eu fui de meninas que são mexicanas, né? Tem muito mexicano aqui no Texas, é o que eu mais encontro. E elas estão no DACA, que é uma coisa que elas não tiveram escolha, elas vieram para cá com 1 ano de idade, bebê, os pais, né, atravessaram a fronteira ilegalmente, não são cidadãs americanas, nunca conseguiram nem nada, assim, nem green card, nem nada. E elas falam só inglês, nem falam espanhol. A única então, vida, assim, a cultura americana toda. Eles conhecem, foram para. Porque você pode ir para o colégio público, mesmo sendo ilegal, né? Você consegue, as crianças têm direito. E aí foi para a faculdade e ela tá assim, sempre por um fio, sempre achando que vai ser deportada. É horrível. Ela vive num desespero, porque não tem o que fazer. Tem o DACA, mas o DACA pode acabar a qualquer momento. E aí, não é uma lei, é uma emenda, então ficou muito na corda bamba, foi suspensa durante o governo Trump e voltou com o governo do Biden. Mas isso é vida para você proporcionar para seus filhos? Se você tem a chance de buscar uma alternativa, e não é mais agora falta de informação. Se você se colocar na situação de eu quero, mas eu quero ir da maneira correta, você vai encontrar. Eu tenho certeza, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com a Jéssica e acontece com muita gente ao nosso redor. Posso falar uma última coisa? Desculpa, a gente já passou do tempo. Só para dizer que eu entendo a diferença, por exemplo, esse pessoal que veio do México, essa minha amiga que está no DACA. A realidade dos pais dela, ou até de pessoas nessa situação, hoje em dia, vindo do México, comparado à situação dos brasileiros, ou os brasileiros que estão assistindo a nossa live nesse momento, pensa só, gente. Eles não têm, eles fizeram isso, eles não têm um celular. Você tem um celular, você tem acesso à internet. Se você está me assistindo aqui agora, você tem acesso ao Google. Você tem toda a liberdade política, religiosa, de toda forma econômica para ascender e conseguir chegar de forma legal. Essas pessoas que trouxeram essa minha amiga pela fronteira, eles não tinham nada disso. Então, eles realmente não tinham nenhuma opção, sendo que tinha, mas eles só não sabiam, né? Não tinham noção que eles tinham uma outra opção. Eles provavelmente estavam fugindo, sei lá, de uma cidade muito violenta, que estava com medo de ser morto. E assim, era melhor morrer na fronteira tentando passar com a possibilidade de ter uma vida melhor aqui do que ficar no México. Essa não é a realidade do brasileiro que está me assistindo aqui agora. Você provavelmente não está nessa realidade. Você tem acesso ao Google, você tem acesso ao YouTube, tem o celular na sua mão, entendeu? Tem saúde, talvez, né, suficiente para trabalhar e chegar num ponto que você consiga vir de forma legal. Então, é muito diferente. Excelente. Excelente, Jéssica. Jéssica, obrigada pela coragem da gente trazer esse assunto aqui. Imagina. Porque a gente, quando fala disso, mas você está em volta de vários tipos de pessoas. E aí, mas será que você está ferindo sabe, o sentimento de alguém? Pelo contrário, a gente quer ajudar o máximo possível. Porque as pessoas precisam saber que a informação vai te dar um outro caminho. E a nossa obrigação comunicando aqui, de alguma maneira poder influenciar você, venha da maneira que vai te dar a possibilidade de viver de maneira plena, abundante, com todas as oportunidades que esse ou qualquer outro país que você queira imigrar vai te oferecer. Gente, eu tô até no momento sentindo assim um porcentozinho do que é essa vida ilegal, porque eu não estou ilegal, eu só tô sem status, né? Porque meu green card ainda não chegou. Tô no processo. E assim, eu não posso trabalhar, não posso fazer isso, não posso ter carteira de motorista, renovar minha carteira de motorista, não posso sair dos Estados Unidos e entrar de volta. Então, assim, só isso já é um estresse. Porque eu tô, tipo, grávida, mas não posso trabalhar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Sim. Sabe? Me dá um estresse tão grande. É uma vida de assim, você se sente inútil. E olha que eu posso ir pra faculdade, eu, né, faço coisas aqui e tal. Mas tá entendendo? Imagine se fosse completamente assim, se eu tivesse sem nenhuma perspectiva de conseguir um green card. Nossa, eu não consigo nem imaginar.
sabe? É muito difícil mesmo. Então, pronto, gente. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, com essa nova visão. Se você sonha, se você tem esse desejo, é possível, independente da sua realidade, hein? Para quem tem fé, para quem acredita, sabe, que Deus pode fazer o impossível, o sobrenatural, que é o que eu e Jéssica temos vivenciado a cada dia aqui. Aí que você está um passo à frente mesmo, porque você vai trazer à realidade aquilo que ainda não existe. Então, a sua realidade não corresponde ao que você tem para viver. Pelo contrário, às vezes a sua realidade só demonstra o outro lado, o outro ponto do que você tem, as maravilhas que você tem para viver se você se coloca aí na posição de que eu quero e eu vou atrás para conseguir os meus objetivos. Deus abençoa, sim, sempre. Amém, amém. Tá bom, beijo grande. Obrigada, Obrigada gente. por vocês. Conversa boa.